Bom dia, com alegria, uma feliz semana para você, muito abençoada, uma semana na presença de Jesus, cheia do Espírito Santo. Que nós possamos ter uma semana abençoada, que o Senhor nos proteja, nos guarde e nos dê força aí para as lutas que virão durante essa semana. Nós vamos dar continuidade aqui à leitura do livro Conselhos sobre Regime Alimentar. Estamos ainda no capítulo 1, dando continuidade aqui ao tópico uma questão de obediência. E nós vamos orar ao nosso Deus para então fazermos essa meditação. Feche seus olhos. Querido Deus, bondoso Pai que estás nos céus, louvado, exaltado, engrandecido Senhor seja o teu santo nome. Ó Deus de amor, de bondade, de misericórdia, Deus soberano, Deus triuno, na tua presença nós nos encontramos, agradecidos pelo dom da vida que o Senhor nos concede, agradecidos porque até aqui nos ajudou o Senhor. Queremos pedir neste momento a unção do teu Santo Espírito, que fale a nossa mente, ao nosso coração, nos dando entendimento, sabedoria, discernimento da tua palavra e o poder para colocar em prática todos os teus ensinamentos. Fica conosco agora, Senhor, e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Bom, dando continuidade aqui, na página 17, diz assim: Nosso Salvador advertiu seus discípulos de que precisamente antes da sua segunda vinda, existiria uma situação muito semelhante à que precedeu o dilúvio. O comer e beber seria levado ao excesso e o mundo se entregaria ao prazer. Será que nós estamos vivendo esse momento? Será que o mundo verdadeiramente está entregue ao prazer, ao comer e ao beber? Parece que sim, não é? Esse estado de coisas existe presentemente. O mundo está em grande medida entregue à satisfação do apetite e à disposição de seguir os costumes do mundo nos tornará cativos de hábitos pervertidos. Hábitos que nos farão cada vez mais semelhantes aos condenados habitantes de Sodoma. Eu tenho que respirar fundo aqui, né, irmãos? Os nossos hábitos, as nossas escolhas podem fazer com que nós estejamos sendo condenados da mesma forma que foi condenados os habitantes de Sodoma. Isso é uma coisa a se pensar. Tenho me admirado de que os habitantes da terra não tenham sido destruídos como o povo de Sodoma e Gomorra. Vejo razão suficiente para o presente estado de degeneração e mortalidade no mundo. Cegas paixões controlam a razão. E toda consideração superior e em muitos casos em muitos casos sacrificada à luxúria. Manter o corpo em condições saudáveis, a fim de que todas as partes da maquinaria viva possam agir harmoniosamente, tal deve ser a preocupação de nossa vida. Manter o corpo em condições saudáveis, a fim de que todas as partes da maquinaria viva possam agir harmoniosamente. Tal deve ser a preocupação da nossa vida. Os filhos de Deus não podem, olha só, os filhos de Deus não podem glorificá-lo com o corpo enfermo ou a mente amesquinhada. Os que condescendem com qualquer espécie de intemperança, seja no comer, seja no beber, desgastam suas energias físicas e enfraquecem as faculdades morais. E dessa forma, não podemos glorificar o nosso Deus. Uma vez que a lei da natureza são leis de Deus, é claro dever nosso dar às leis a mais cuidadosa atenção. Devemos estudar seus reclamos em relação ao nosso próprio corpo, ajustando-nos a ele. A ignorância nessas coisas é pecado. Ou seja, eu tenho que buscar conhecimento, já falamos sobre isso. Eu preciso conhecer, eu preciso estudar. Eu não posso simplesmente me conformar e querer ficar na ignorância e dizer assim, olha, eu não quero nem saber, porque se eu não souber, então eu não vou ser culpado, não. Se você estiver escolhendo ser ignorante, você já está cometendo um pecado. Porque essa igreja tem muita luz sobre o assunto. Nós temos
vários livros do Espírito de Profecia. Nós temos muitos livros sobre saúde, livros que os comportores trabalham, livros que a CPB produz, sobre inúmeros temas de saúde. Então, nós não estamos inocentes diante de Deus. Hoje nós não temos desculpa, temos tudo pronto. Antigamente a gente dizia assim, mas os livros são muito caros, eu não tenho condições de comprar. Agora você só baixa lá no seu celular o aplicativo de Ellen White e você tem todos os livros. Eu tenho o hábito de sempre ler, terminei de ler um livro agora, o Reavivamento Verdadeiro, estou lendo Patriarcas e Profetas, li Verdade sobre os Anjos, já li vários livros de Ellen White no aplicativo. Então, nós somos a geração mais privilegiada em termos de conhecimento. E Deus tem nos dado toda a luz da sua palavra. Por isso, para nós encerrarmos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, lá em Romanos, no capítulo 12. Esse é um texto bastante conhecido, é um texto que eu gosto muito de meditar nele. Deus já falou comigo assim, muito através desta mensagem. E eu gostaria de deixar esse texto aqui com você nesta manhã. Eu queria que você meditasse sobre o que o apóstolo Paulo nos diz aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, outras versões diz com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vocês percebem que existe uma condição para que você possa entender qual é a vontade de Deus para a sua vida? E a condição é que você tenha uma mente então transformada. É verdade que para termos uma mente transformada é só mediante o poder do Espírito Santo em nós. Mas não se conformar com este mundo. Então, não se conformar com a comida deste mundo, com a bebida deste mundo, com a maneira como esse mundo procede e age. Irmãos, nós precisamos verdadeiramente viver esse cristianismo verdadeiro. Nós temos a luz. E se nós estamos negligenciando essa luz, muito vai ser cobrado de nós. Que nós possamos nos voltar para Deus. Que nós possamos nos voltar para a palavra de Deus. E como o texto aqui bem diz, nós devemos buscar manter o nosso corpo numa condição saudável, para que nós possamos então glorificar a Deus com o nosso corpo. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele nos ajude. Ele está nos dando mais uma oportunidade de conhecer e buscá-lo, para que através do poder do Espírito Santo em nós tenhamos força então para colocar em prática os seus ensinamentos. Que Deus abençoe o seu dia.